Olá, meus amigos, hoje dia 30 de setembro de 2023, sábado. Vamos aqui fazer um apanhado de tudo que está acontecendo nesse nosso Brasil. E eu falo apanhado porque são tantas coisas que vão acontecendo que os brasileiros já nem se surpreendem mais, já que estamos mesmo de ponta cabeça. Espero que no vídeo eu esteja certinho na vertical aí, porque o país está de ponta cabeça. E enquanto mandante brasileiro, e eu gosto de usar esse termo mandante porque de uma forma pejorativa vocês conseguem entender o que eu estou dizendo, enquanto ele está lá se recuperando no hospital sírio-libanês, que é para poucos, da cirurgia que ele fez, ele não, os médicos fizeram, da cirurgia que ele sofreu no quadril, não é? Lá no INSS, 1.700.000 brasileiros estão na fila, esperando para conquistarem sua aposentadoria ou suas pensões. Pois é, 1.700.000 pessoas é o tamanho da fila que aguarda a oportunidade de receber uma minguada aposentadoria. Aí, para satisfazer aos brasileiros, o que o governo federal faz? Libera essas aposentadorias? Bota a fila para andar? Não. Cortam 12 bilhões e meio de reais da Previdência Social para cobrirem um rombo de mais de 150 bilhões que o governo federal já assumiu em apenas 9 meses. O atual mandante, quando entrou, tinha mais de 70 bilhões em caixa. Atualmente, já está mais de 150 bilhões negativos. Mas o importante mesmo é ele sair bonito lá do sírio-libanês, conforme ele mesmo disse, que não quer se parecer feio andando de muletas e andantes. Olha o tamanho da aberração que ele falou. Imaginem se fosse Jair Bolsonaro que houvera dito tal frase. Até porque, segundo ele quer viver até os 120 anos. Para isto, precisa de regalias. Então, vamos cortar dinheiro dos pobres, porque os pobres não precisam de dinheiro. Quem precisa de dinheiro somos nós. É assim que eles pensam. Mas, com essas e com outras, a coisa está uma tamanha anarquia. O Supremo Tribunal Federal usurpando dos seus deveres. Por isto, 175 parlamentares, assinaram uma proposta de uma PEC para limitar as ações do Supremo Tribunal Federal. Esta PEC foi proposta pelo deputado federal Domingos Sávio, que é lá de Minas Gerais, inclusive, E o nome dessa PEC se chama Equilíbrio entre Poderes. Por quê? Ele propõe que o Legislativo consiga derrubar decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal no que diz a legislar. Cada vez que o Supremo resolver criar uma lei, o Legislativo poderá ter o direito de derrubar essa decisão, já que leis são criadas pelo Legislativo, não pelo Judiciário. E o Domingos Sávio até cita o artigo 49 da Constituição para que o Congresso Nacional possa tomar esse tipo de atitude. Claro, aí vai ficar aquela questão. O Supremo, ao ver uma decisão desta do Legislativo, pode dizer que esta lei é inconstitucional, então ele derruba a lei. E aí o Legislativo vai dizer que o Judiciário não pode criar leis, vai derrubar a decisão do Supremo. Como que será que isso vai ser resolvido? Como vai terminar essa situação? Por isto, o atual, já novo ministro do Supremo Tribunal, o Luiz Roberto Barroso, aquele suprassumo do Judiciário,
fez em seu discurso aquela chamada parafernália de palavras para dizer o que não interessa a ninguém, que é o blá 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 de que o judiciário quer pacificar as instituições, que quer trabalhar em união, tornar o Brasil um país mais democrático. Afinal de contas, foi ele mesmo que disse que ajudou a acabar com o bolsonarismo, não foi isso? Foi ele mesmo que nos chamou de manés. Então, nós temos que acreditar que o Luiz Roberto Barroso realmente esteja procurando a paz, sem atritos com ninguém da direita. Afinal de contas, quem é que não sabe que o judiciário já extrapolou o direito de ser um dos poderes, interferindo não só no executivo como no legislativo? Quantas vezes o judiciário já não aprontou? Jair Bolsonaro que sabe muito bem o que o judiciário fez nesses últimos 4 anos, né? Então, Luiz Roberto Barroso veio com esse discurso que quer pacificar, tornar o país mais equilibrado. Alguém acredita nisto? Eu só acreditaria se ele realmente entendesse que lá no artigo 95 da Constituição Federal, no inciso 3º, onde explica detalhadamente quais são os deveres e obrigações dos juízes, dos magistrados, e também onde diz o que um juiz não pode fazer, como, por exemplo, praticar atividade política. Isso está claro no artigo 95, inciso 3º da Constituição Federal. Juízes não podem participar da política, não pode ter uma atividade política. E isto o Barroso acabou de fazer essa semana que passou, onde foi conversar com os senadores para propor ali um equilíbrio, uma paz, vamos trabalhar junto, nós pode, nós faz, nós quer. Aquela conversa para o boi dormir. Assim como interferiram lá no Congresso Nacional, isso em 2022, quando estava prontinho para que aprovassem o voto auditável, né? Que o próprio Barroso foi lá conversar com líderes dos partidos que acabaram mudando de ideia e a nossa vontade foi para água abaixo. Então, a gente só tem que lamentar, principalmente quando percebe que o presidente de uma das instituições brasileiras, um dos 3 poderes, caiu no samba na última quinta-feira à noite em São Paulo, cantando, dançando. Eu pergunto, isto é a postura de um magistrado, principalmente sendo presidente de uma Suprema Corte? Tem pessoas que não sabem, mas não pode um juiz, por exemplo, sentar numa mesa de bar para tomar uma cervejinha. Vocês sabiam disto? Ele faz porque ele acha que pode tudo, mas não deve. Assim como um médico, não cai bem a um médico sentar no balcão de um bar e encher o caco. Porque se precisarem de um socorro médico, ele não está apto a atender. Mesma coisa um juiz, ele não está apto a julgar. Então não é que tem uma lei, eu proíbo que o ministro sente no balcão, não é isso. Mas é a questão da ética, a questão da liturgia do cargo. Se o cara quer ter um cargo de poder, ele tem que andar à altura. Né? Se você é convidado para um casamento, você não vai de chinelo e bermuda. Não que seja proibido, mas não é ético. Você se arruma do jeito que pode para ter uma melhor presença, assim é a mesma coisa. Mas o Luiz Roberto Barroso deitou e rolou no samba. Que maravilha! Nós realmente temos que nos encher de orgulho com o que nós temos no judiciário. Enquanto todo mundo perde tempo com isto, o que fez a dona Janja, a nova vice-presidente Lula da Silva? Né? Foi lá no Rio Grande do Sul, como se fosse de fato uma vice-presidente, né?
foi olhar aquilo que não precisa mais ser visto, porque não é ela que vai resolver na prática o que o povo do Sul está precisando. E a prova disso é que foi recebida sob fortíssimas vaias, muitas vaias, e principalmente sobre os gritos de Michele, Michele. Foi isso que ela ouviu lá no Rio Grande do Sul e serviu para mostrar quem é que o povo prefere. E ontem ficou claro que o povo prefere, né? Lá em Fortaleza, o mito mais uma vez arrastando multidões nas ruas. Multidões. Como se eles estivessem em plena campanha eleitoral. E isto corrói de inveja a militância da esquerda, corrói de inveja o jornalismo de esquerda, corrói de inveja o atual mandante do Brasil, que nem sequer tem 3 ou 4 gatos pingados em frente lá ao Sírio-Libanês para dar tchau para ele. Essa é a razão pela qual esse governo age com vingança contra os brasileiros. Mas é que está o negócio. É inacreditável que o próprio judiciário não tenha colocado sua opinião a respeito da primeira-dama que assumiu o posto de vice-presidente no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque ela não tem cargo público, ela não tem um posto no governo, ela é uma pessoa civil. E como uma pessoa civil, ela não pode tomar atitude como se fosse uma pessoa pública, porque ela não tem essa responsabilidade. Como uma pessoa civil, ela faz tudo o que ela quiser fazer dentro do que a lei permite. Enquanto um funcionário público, obviamente, só pode fazer aquilo que a lei determina, o que a lei autoriza, porque o funcionalismo público tem que seguir regras. E ela não. Ela é uma pessoa civil, faz o que bem entende e por isso foi lá passar vexame e saiu escondida nas portas do fundo, lá da prefeitura de Mussum, se não me falha a memória. Este é o nível do governo atual, que passa por cima de todas as regras, sem dar a mínima satisfação a ninguém, agindo como se fossem os donos, não como pessoas eleitas, mas como se fossem realmente poderosos que mandam e desmandam e obrigam a população a calar a boca. É isso que nós estamos vendo. Agora, essa frente parlamentar que foi criada lá no Congresso Nacional para dar uma resposta para as atitudes do Judiciário, principalmente pelo fato do Judiciário estar aprovando leis de aborto, leis de descriminalização de drogas, né? Ter derrubado o marco temporal. Isso realmente precisa ser barrado. Então, as frentes parlamentares dentro do Congresso Nacional, principalmente a frente BBB, que é a do boi, da Bíblia e da bala, é assim que eles costumam dizer, a frente parlamentar do agro, da segurança pública e dos evangélicos, estão fazendo mesmo uma pressão, pararam com todos os trabalhos, que já não é muito, mas o pouco que tinha, eles pararam, não votaram absolutamente nada essa semana, prometem manter pé firme a partir de segunda e terça-feira, para ver se realmente o judiciário encontre o seu caminho e pare de interferir em ações que dizem respeito ao legislativo. Tudo isto mostra que o Brasil está mesmo de ponta cabeça. Não é de hoje, não é e não foi por falta de aviso, mas é algo que estão todos vendo, todos enxergando, e se nada fizermos enquanto cidadãos, obviamente que a probabilidade é de que as coisas se tornem muito mais difíceis daqui por diante. Imaginem os senhores termos como um ministro do Supremo Tribunal uma pessoa como Flávio Dino, que é sim autoritário, né?
gosta de exercer o poder, gosta de impor o poder sobre a população. E aí, a última pergunta que fica é: para que serve Geraldo Alckmin? Para que serve o Chuchu Karate Kid? Ele tem que lembrar que ele não é funcionário do Lula, ele não é funcionário do Planalto, ele foi eleito vice-presidente. Certo ou errado, nós sabemos aqui do que nós estamos falando, né? Mas ele foi eleito como foi eleito presidente. Ele não deve satisfação a ninguém. E a lei é clara, na linha sucessória, se o presidente não está, entra o vice-presidente. Se o vice-presidente não está, entra o presidente da Câmara dos Deputados. Se esse também não estiver, entra o presidente do Senado. E se esse não estiver, entra o presidente do Supremo Tribunal Federal. E se esse também não estiver, é porque a casa já foi pro brejo. Porque essa turma costuma viajar junto, participando aí de eventos tipo Lead Brasil Conferência, né? Do João Dória Júnior. Aliás, algumas pessoas questionaram. Pois é, até para mim mesmo nos comentários. Pois é, Paulo, você falou que o Zema pisou na bola, é um traíra, porque foi lá trocar abraços com Dória, né? Mas o Tarcísio também participou em São Paulo do Lead Conferência. Só tem um detalhe: Tarcísio de Freitas não virou as costas para Jair Bolsonaro, não criticou Jair Bolsonaro, mas o Zema sim fez questão de dizer que não é bolsonarista, que só votou e só apoiou o Bolsonaro para derrubar o PT. Foi oportunista, sim. Só que ele vai pagar pelo que disse. Ele vai sentir o efeito dos votos que ele vai perder numa possível corrida presidencial em 2026. Com essas e com outras, a bola da vez voltou a ser 100% do Tarcísio de Freitas. Ou, na falta dele, de uma Michele Bolsonaro, que quer queira, quer não queira, hoje está na maior das festas com uma multidão de mulheres prestigiando mais um evento do PL Mulheres. A luta é difícil, a luta é árdua. Não vai ser tão simples e tão fácil colocarmos a direita no poder novamente. Mas uma coisa é certa: a nossa popularidade, a popularidade do mito, do casal Bolsonaro, esta popularidade não para de crescer. E são eles que vão apontar os caminhos para as próximas eleições. E a luta não pode parar. Perdemos aí, sim, uma batalha, mas não perdemos a guerra. A luta continua. E eu acho que esses foram aí os principais assuntos da semana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Chamem os amigos para se inscreverem aqui no Terra Brasilis News. Eu conto com vocês para um próximo vídeo. E desejo a todos um excelente final de semana. Muito bom descanso a todos vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.